No nosso último encontro quinzenal, nós falamos sobre uma mulher chamada Raabe. A história dela está lá em Josué, no capítulo 2, versículo 1 ao 19. Mas antes, eu gostaria de ler para vocês um versículo que está em Romanos, capítulo 3, 23 ao 24, que diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Raabe foi uma prostituta cananeia que habitava em Jericó no tempo da conquista de Canaã. O povo de Israel já tinha saído do Egito e estava no deserto. Moisés já havia morrido e Josué era um novo líder. Eles estavam prestes a entrar em Canaã e Jericó seria a primeira cidade do Vale do Jordão que eles precisavam derrotar. Ela era considerada uma fortaleza devido às grandes muralhas. Os cananeus eram um povo idólatra, cheio de iniquidade e corrupção, adoravam deuses lunares. E Deus então ordenou que Jericó fosse destruída. Raabe morava no topo dessas muralhas. A gente se pergunta, se Deus ordenou que Jericó fosse destruída, como que Raabe foi salva? Já que Deus havia ordenado que todos que moravam naquela cidade fossem destruídos, fossem condenados. Raabe era uma mulher sábia. O conhecimento que ela tinha sobre os feitos de Deus no Egito e depois no deserto produziu fé em seu coração. Ela creu sem ver, agarrou a oportunidade de ter uma vida nova. Recebeu e protegeu os 2 espias. Raabe foi justificada pela sua fé. A postura que ela tomou naquele momento mudou sua história para sempre. Ela não só mudou a história da sua família, ela entrou para a história de Israel, a história da humanidade. Enquanto Jericó estava sendo destruída, Raabe recebeu a graça da salvação, pois ela creu na soberania de Deus. E Deus deu um novo começo para Raabe. O mundo diz, que só os bons irão para o céu, mas só irá aquele que for transformado, lavado no sangue do Cordeiro. Um dia eu ouvi a seguinte frase que me tocou muito, que diz assim: decisões decidem destinos. E essa frase, ela cabe bem com a história de Raabe, pois a decisão dela em acreditar mudou totalmente o destino dela. Aquela prostituta, ela decidiu que o Deus de Israel era o Deus único e ela recebeu ele com todo o seu amor, com o coração aberto. Naquele momento, o futuro dela deixou de ser determinado pela sua linhagem de uma prostituta, mas agora seria determinado pela sua aliança feita com os espias. Não é o que você viveu até aqui, é o que você vai viver daqui para frente. Quer dizer, mulher, não é como você chegou até aqui hoje, cheia de pecados, cheia de falhas, vivendo uma vida errada aos olhos de Deus, mas é o que tu decidiu a partir deste momento, decidiu viver uma vida nova daqui para frente. Raabe se casou com Salmão, um príncipe da tribo de Judá. Ela deu à luz a Boaz. Foi avó de Obed, bisavó de Jessé, trisavó de Davi, ascendente de Jesus. O apóstolo Paulo a nomeia entre a grande nuvem de testemunhas, que é uma referência aos heróis da fé do passado que servem de exemplo para a nossa fé dos dias de hoje. Ela é a única mulher ao lado de Sara designada como exemplo de fé. Quando Raabe suplicou a favor de sua vida e da vida de seus familiares aos espias, eles combinaram que um cordão de fio escarlate, pendurado em sua janela, seria usado para sinalizar a sua casa, fazendo com que todos da sua família que estivessem ali dentro seriam poupados. Raabe desceu os espias pela janela, que ficava no alto do muro e que dava para fora da cidade,
e os aconselhou sobre o caminho que deveriam seguir. Em seguida, colocou o cordão vermelho em sua janela e ali ele permaneceu. Importante nós falarmos sobre o significado desse cordão escarlate, que simboliza o sangue do Cordeiro. Lembremos que quando Israel estava para sair do Egito, a última praga foi a morte dos primogênitos. Sabemos que apenas nas casas do povo de Deus, que estavam com o sinal do sangue do Cordeiro nas portas, é que não houve morte. A vida de Raabe dependia do sinal, o cordão vermelho na janela. A nossa salvação viria através do Senhor Jesus, no seu sangue derramado por nós. Olha o significado, né, gurias, desse cordão, desse símbolo vermelho na porta, primeiro lá no Egito, né, nas portas dos hebreus, e depois na janela de Raabe, né? O significado dele foi a salvação. Quando Jericó foi tomada pelo exército de Josué, somente Raabe e sua família foram poupados. É importante falar que o tempo que os espias foram embora, saíram dali da casa da Raabe e voltaram a Jericó, na Bíblia não diz um tempo exato, o quanto demorou para que eles voltassem novamente a Jericó e tomassem a cidade. Nesse tempo aconteceu de Josué abrir o Mar Vermelho, depois teve a circuncisão dos homens que Deus ordenou, que também teria que ter um tempo de resguardo para que esses homens se recuperassem, e ainda os 7 dias caminhando em volta da muralha, que Deus ordenou para que fosse feito. 7 dias caminhando em volta das muralhas de Jericó. E aí nós paramos para pensar, olha a fé dessa mulher, olha a fé de Raabe que esperou todo esse tempo, dia após dia, desde que os espias saíram, ela presa ali dentro com todos os seus familiares, esperando a chegada do exército de Israel. É uma fé tão grande. Será que nós, nos dias de hoje, mesmo ouvindo tudo, estudando sobre as maravilhas que Deus fez e Deus faz nos dias de hoje, temos essa fé? Outra coisa que é importante de ressaltar também são os estudos dos arqueólogos que afirmam que as muralhas de Jericó caíram de dentro para fora. Uma coisa anormal, pois o exército estava lá fora, ao redor. Isso se explica que só uma força tremenda que estivesse ali dentro da cidade poderia derrubar. Mas quem que estava dentro da cidade? Era só os cananeus, né? Mas nós sabemos que essa força que eles falam é a força do nosso Senhor. É a ciência que comprova as Sagradas Escrituras. E assim como Deus chamou a Raabe, a prostituta pecadora, Deus nos chama hoje, do jeito que nós estamos, com as nossas falhas, com os nossos medos, as nossas dores, os nossos pecados. Basta nós decidirmos se o que nós queremos, os prazeres desse mundo momentâneo que passarão, ou a eternidade ao lado do Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus. Raabe não permitiu que o medo afetasse a sua fé na confiança de ser salva por Deus. Ela se dispôs a arriscar tudo o que tinha pelo Senhor, a quem ela mal conhecia. O seu passado não impediu de desempenhar o novo papel que Deus tinha para ela. E uma coisa importante, não há salvação sem arrependimento. Raabe se arrependeu e depois do arrependimento ela creu. Esses são os passos, nós tomarmos a decisão de mudar, de receber o Senhor Jesus como nosso Salvador, nos arrependermos, crermos e continuarmos firmes no propósito de buscar a Deus todos os dias da nossa vida. É assim que nós vamos ter a nossa fé fortalecida, né? E continuar numa caminhada com Jesus, buscando a Ele todos os dias. Que essa palavra possa abençoar a vida de cada mulher, em nome de Jesus.